Uma definição de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Hoje em dia, a dívida parece ser um estilo de vida, mas isso não deve ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida. Lidando com a dívida será nesta semana o tema a considerarmos segundo as orientações da Palavra de Deus. Olá, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, minha gratidão mais uma vez pelo seu envolvimento, pela sua interação, pela sua participação e pelas mensagens que você tem deixado no nosso canal. Faço uma saudação especial àqueles que acompanham também no canal da Igreja do Marco, que neste trimestre iniciou conosco também uma transmissão e acompanhamento dos temas dessa lição. Uma saudação também a quem acompanha o Direto ao Ponto pelo canal Adventistas Norte e a você especialmente que é o nosso fiel seguidor aqui no canal Direto ao Ponto. Inscreva-se, participe, compartilhe e vamos contribuir para que mais pessoas possam ser beneficiadas pelas dicas e propostas que apresentamos aqui sobre a abordagem da lição da Escola Sabatina. Lembrando que aqui nós não estudamos a lição, repassando item por item. Nosso propósito no Direto ao Ponto é irmos direto, sim, ao tema da lição, aquilo que é importante ser colocado para a unidade, ganharmos tempo na abordagem e aproveitarmos todo o tempo para estudarmos toda a lição. Para essa semana, o tema mexe um pouquinho com o bolso e com a falta do planejamento, lidando com as dívidas. Observe na tela aí que o verso para memorizar é um texto de Provérbios e, já considerando que seja de Provérbios, é um sábio conselho ou uma prudente advertência. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha, são duas sentenças contundentes no verso. Uma que envolve domínio e outra que envolve escravidão, serviço, dependência. Há, portanto, um conceito de que a dívida gera uma escravidão. Então, comece abordando o tema da lição nessa semana, já colocando os seus alunos nessa cosmovisão, para que eles possam entender que, de fato, entrar numa dívida é entrar numa prisão. Ok? Bom, qual é a proposta de esboço para essa semana? Eu vou pontuar aqui, primeiramente, os 3 itens principais que você vai abordar. Primeiro, definição de dívida. Segundo, problemas da dívida. E terceiro, como sair da dívida. Esses 3 pontos, eles norteiam ou nortearão sua abordagem. Observe que a minha proposta para essa semana não é você estudar a lição sequencialmente. Eu vou organizá-la de modo que nós tenhamos, dentro dessas 3 propostas, o estudo ou a revisão dos dias da semana. Por exemplo, definição de dívida. Observe aí na tela. Valor em dinheiro que se deve pagar a alguém. E eu quero aqui lembrar uma coisa interessante, que a minha mãe, Maria José, eu vou aproveitar aqui para fazer um envio de um abraço para ela e uma gratidão especial, porque foi ela que me ensinou os primeiros passos no estudo da lição da Escola Sabatina. E ela está me assistindo aí. O que acontece? Quando eu criança, que eu queria comprar alguma coisa, ou queria que ela comprasse alguma coisa, e ela não podia comprar por alguma razão, ela dizia uma frase que era um incômodo para mim. Eu ficava danado de inconformismo com essa frase dela. Mas hoje eu entendo o que ela estava prevendo. Ela dizia assim: meu filho, se um dia tiver que ser seu, será. Então, quando eu desejava alguma coisa que ela não podia comprar, ela me alimentava com essa frase, com essa esperança: se um dia tiver que ser seu, será. Porque eu estava assim afoito para ter, eu queria possuir, eu já queria levar para casa. E às vezes as condições financeiras não eram favoráveis. Então minha mãe, ela é um exemplo nessa questão. Ela não fazia dívidas que pudessem comprometer o seu orçamento, mas confortava o meu coração com uma esperança: se um dia tiver que ser seu, será. Guarde essa frase, que ela é importante para você, de repente, pensar sobre ela e usá-la em algum momento estratégico, daquelas vezes em que nós somos assim bombardeados e importunados
pelas propostas e propagandas dos negócios dessa vida, tá bom? Na Bíblia são 26 ocorrências e todas negativadas. Nenhuma ocorrência favorável ao tema da dívida. Observe aqui na tela que eu vou colocar uma frase que você deve de vez em quando repetir para a sua unidade. A Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Olha que essa fala aqui, ela é muito importante, porque nós vamos falar já dos problemas da dívida. Então, quando você for falar dos problemas da dívida, nós temos a lição de domingo, de quarta e de quinta. Domingo, 3 razões. Ignorância ou a ganância, o egoísmo ou algum infortúnio. São as razões que muitas vezes provocam a dívida. A ignorância, a falta de experiência, ou mesmo a ganância de querer ter logo as coisas. E aí vem aquela frase, se um dia tiver que ser seu, será. Ou às vezes um infortúnio, uma tragédia, que é natural que aconteça um imprevisto e que gera uma dívida que não estava nesse contexto no orçamento. E aí até aí tudo aceitável. Então trabalhe assim, ó. As razões para a dívida está na lição de domingo. E a solução está em 1 Timóteo 6, 6-9. Então leia esse texto e enfatize 2 coisas. Piedade com contentamento. O que é piedade com contentamento? É mais ou menos assim. Esteja satisfeito com o que você tem. Ok? Agora, só é possível estar satisfeito com o que tem se você viver uma vida de piedade. E o que é uma vida de piedade? Uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Quarta-feira, você vai aprender sobre o enriquecimento rápido e o perigo de ser um fiador. Por isso que eu coloquei essa frase aí na tela, vou repetir novamente. Cuidado com essa questão de ser fiador. Livre-se como a gazela das mãos do caçador. Fuja. E outro problema é o perigo de querer ser rico e cair na tentação de querer agilizar esse processo, às vezes até com mais ações ou maus investimentos. 1 Timóteo 6, 9-10 é um texto que eu sugiro para você também ler com a sua classe. Quinta-feira, o outro problema da dívida são os empréstimos. Observe que no caso de Israel, a cada 7 anos, zeravam-se as dívidas. Espera aí, mas isso é um bom negócio? Com a mente poluída que nós temos hoje, com os aproveitadores que nós temos hoje, e que seguramente tinha no passado, eu penso assim, ó, o ano da remissão era um ano de prevenção de dívida, não era um ano para anulação de dívida. Claro que talvez isso acontecesse, mas veja só, você vai já entender o que eu estou dizendo. Imagine que você vai emprestar R$1 milhão para uma pessoa e ele sabe que daqui a 7 anos, se ele não pagar, a conta está zerada. Você emprestaria? Entendeu? Então, esse ano da remissão, me parece que era um ano da prevenção. Do tipo assim, se você não quer perder, melhor não emprestar. Eu prefiro olhar por esse viés. Agora, os caloteiros olhariam por outro viés. Ok? Pronto. Falei dos problemas da dívida, vamos para a parte final. Como sair da dívida? Aí você estuda a lição de segunda e terça-feira. Primeiro, segunda-feira, siga os conselhos piedosos. Aí eu sugiro que você leia a pergunta número 2 da lição, tá? Leia os textos e comente com a classe. E no caso de terça-feira, 3 passos para se livrar da dívida. Eu acho que é importante você considerar esse texto. Mas não esqueça da premissa. A premissa é fidelidade a Deus. Porque quem exerce fidelidade para com Deus não entra em dívida. Não entra em dívida. Lembra da vida piedosa com contentamento? Se você priorizar a sua fidelidade a Deus e a sua palavra, aos seus conselhos, você não terá dificuldade com dívida. Mas se porventura você está numa situação de dificuldade de gerenciar seus recursos, 3 sugestões. Suspenda dívidas adicionais, ou seja, não faça mais dívida. Segundo, planeje o pagamento das atuais dívidas. Então, se eu devo tantos reais, planeje como você vai pagar e, enquanto isso, não adquire novas dívidas. Zere a conta. E terceiro, leia Hebreus 13, 5. Não tenha avareza, mas tenha contentamento e tenha uma certeza. Esse texto de Hebreus 13, 5 é um texto hiper interessante para você considerar. Deixa eu folhear rapidinho aqui. Seja a vossa vida sem avareza. Primeira afirmação, seja sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Ok? E lembre-se de uma coisa, tenha uma certeza. Nunca, jamais te abandonarei. Que promessa extraordinária de Deus para nós. Confie, você não vai estar sozinho, ok?
Na parte da conclusão, se precisar de ajuda para se livrar de alguma dívida, experimente os seguintes passos. Aliás, eu estou acrescentando ao que eu falei agora há pouco, essas outras dicas que a lição propõe. Estabeleça um orçamento simples e registre suas receitas e despesas durante 3 meses. Destrua os cartões de crédito. 3. Adote medidas econômicas. Tenha cuidado com as coisas pequenas que você compra, porque rapidamente, de grão em grão, não é que a galinha enche o papo, é você que fica cheio da dívida, tá bom? Então cuide das pequenas coisas, porque às vezes baratinho, mas mais de baratinho, vira um baratão e um problemão para você, tá bom? Que Deus te abençoe. De fato, não esqueça, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vou repetir, porque isso aqui é um grande negócio. Grande fonte de lucro. Portanto, não envolve prejuízo, nem envolve dívidas, envolve lucro. É a piedade com o contentamento. Que Deus te abençoe a viver esse grande negócio espiritual e essa prática financeira na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana. Ser